paz do Senhor. Hoje quero trazer uma palavra para edificar a sua fé. Uma palavra que Deus tocou meu coração para entregar para você. Livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 6. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. E então Naamã foi e disse ao seu senhor: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, e chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que cures da sua lepra. Aleluia e graças a Deus. É uma honra cada oportunidade que nós temos de tocar na palavra do nosso Senhor. Cada vez que nós tocamos na palavra, é um aprendizado, é uma lição que nós devemos tomar para a nossa vida. Aqui vai dizer que Naamã era um soldado de guerra, um homem exemplar, um homem corajoso, conhecido por todos, pelas grandes batalhas e vitórias que ele trazia à Síria. Mas, porém, Naamã sofria de uma doença. Naamã era leproso. E por baixo de toda aquela armadura, por baixo de todas aquelas vestes, Naamã escondia uma tristeza terrível. Uma doença sem cura, aonde muitos naquele tempo teriam que se isolar. Mas como o seu rei tinha um grande respeito e uma grande honra por todos, Naamã era um homem de guerra. Naamã, onde passava, ele trazia vitória. Às vezes a gente se encontra vestido com uma armadura, uma felicidade, um sorriso no rosto, mas por dentro de nós, ninguém sabe o que a gente passa, ninguém sabe o sofrimento que a gente se encontra, ninguém sabe a tristeza que a gente está. Talvez você que está ouvindo esta mensagem, você tem que expor a sua armadura todo dia. Todos te olham e te veem forte, corajoso e valente. Mas ao chegar em casa, quando você tira a sua armadura, você está ali com as feridas. Um sentimento de angústia, um sentimento de dor. A gente não tem como entender como Deus age na nossa vida, pois Deus age em cada um de forma diferente. Deus age diferente em forma de cada um. Só que a gente precisa crer, a gente precisa acreditar que Deus é capaz de curar. Aqui na palavra diz que Naamã, em uma de suas excursões por Israel, trouxe uma menina como escrava, e ela serviria a sua esposa.
E toda vez que Naamã chegava em casa, Naamã tinha que tirar aquela armadura e cuidar de suas feridas. E aquela menina, talvez angustiada de ver aquele sofrimento, ela diz: quem dera o meu Senhor estivesse na presença, diante do profeta do meu Deus, que se encontra em Samaria. Naamã então escuta a menina falar isso e ele vê uma possível salvação, uma possível cura para ele. Então ele procura o seu rei e diz o que a menina falou. O seu rei, então, por respeito e honra ao seu servo, manda que vá então em busca desta cura. Ele faz uma carta e manda para o rei de Israel. Chegando lá, o rei de Israel escuta, lê aquela carta e diz: mas quem sou eu? Eu não sou o Deus para que te cures. E então o profeta Eliseu aparece, fica sabendo da história de Naamã e manda que o procure. Naamã então pensa que ao chegar na casa de Eliseu, ele acha que Eliseu colocará a mão sobre a sua cabeça, pedirá a Deus e Deus o livrará desta doença. Mas como eu disse, não tem como entender o propósito de Deus na nossa vida. Não tem como entender como Deus vai agir na nossa vida. Muitas vezes Deus coloca a gente em lugares onde pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. E por muitas vezes nós deixamos passar esta oportunidade. A gente não leva a palavra de Deus para a pessoa que precisa. A gente não leva a palavra de Deus para aquela pessoa necessitada. E essa pessoa acaba perdendo a sua fé, a sua cura, porque o nosso propósito de levar a palavra de Deus não foi cumprido. Mas aqui, aquela menina que foi sequestrada e levada para servir a esposa de Naamã, ela tinha um propósito. O propósito dela era ser raptada. O propósito dela era estar na casa de Naamã para que Deus fizesse a sua obra na vida dele. Naamã então procura Eliseu. Chegando à casa de Eliseu, Naamã fala que ele tem que ir até o Jordão e mergulhar 7 vezes, que ele seria curado. Naamã então sai revoltado, transtornado da casa de Eliseu, dizendo que aonde já se viu mergulhar no Jordão, sendo que Abana e Fartá eram os rios mais limpos de Damasco. Então Naamã volta para casa irritado, sem entender. Mas então falam para ele: mas mestre, mas senhor, ouvistes o profeta, por que não farás? Naamã então vai até o Jordão, mergulha uma vez e volta, nada de diferente. Naamã se mergulha de novo, volta, nada muda.
Nós temos que deixar a nossa ignorância, nós temos que deixar a nossa soberba para trás. Cada vez que Naamã mergulha, Naamã se livra de alguma coisa, da sua soberba, da sua ignorância. Naamã basta crer. Ele tem que crer para ser curado. E enquanto ele não crer, ele não será curado. Naamã então mergulha a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, na sétima vez. Naamã mergulha e volta com a pele restaurada, livre daquela doença. Nós temos que deixar a nossa soberba de lado. Nós temos que deixar a nossa ignorância de lado. Nós temos que crer que Deus é conosco, que Deus é capaz de operar milagre em nossas vidas. Se a gente não crer, a gente não vai ver. Muitas pessoas desistem de procurar a cura porque querem que seja na hora. Querem dobrar os joelhos, orar e ser curados. Nós temos que amolecer o nosso coração. Nós temos que buscar a face de Deus cada dia mais. E só assim a gente terá a nossa cura, a nossa libertação. Só assim a gente terá a nossa salvação. Tenha fé. Creia, como Naamã teve a sua fé. Depois de ser curado, Naamã procura Eliseu e diz que não conhece nenhum outro Deus em toda a terra a não ser o Deus de Israel. Porque tão feita a obra, não há ninguém que possa fazer a não ser o Deus, a não ser o nosso Deus. Creia, irmão, creia em Deus, busque a sua face, busque em oração, que você será curado, que você será libertado, que você será salvo. Amém? Senhor meu Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, eu me coloco diante de Ti esta noite. Peço, Senhor, que o Senhor lave, Senhor, as feridas desta pessoa. Que essa pessoa deixe esse coração duro. Que o Senhor entre na vida dela. Que o Senhor cure, Senhor, as feridas dela, Senhor. Restaura, Senhor, o seu coração. Restaura, Senhor, a sua saúde, do alto da cabeça às plantas dos pés. Assim eu oro a Deus pela sua vida. Amém.